Estudar a palavra de Deus é transformador. Ler a Bíblia é bom, mas estudar é muito melhor do que apenas ler. É por isso que eu estou em uma missão de ajudar as pessoas a aprenderem a estudar a palavra de Deus. E ao fazer isso, eu tenho ensinado sobre alguns dos livros da Bíblia. E, na verdade, eu vou transformá-los em livros escritos por mim. Então, nós estamos no final do capítulo 3 de Colossenses, mas não sinta que vai ficar perdido, porque você não vai. Há tantas lições ótimas em cada novo capítulo e você vai aprender muito, com certeza. Colossenses 3,16. Antes de tudo, Colossenses 3,15 diz que a paz de Cristo seja o árbitro em seus corações. Quantos de vocês têm alguma situação em sua vida agora mesmo? Você fez coisas sobre as quais você não tinha paz e agora está pagando o preço por isso. Ok, então nós temos que aprender com esses erros para seguir a paz. E esta é realmente uma das mais primárias maneiras pelas quais ouvimos de Deus. As pessoas perguntam, como posso ouvir de Deus? Como posso saber qual é a vontade de Deus? Há muitas maneiras diferentes pelas quais Deus nos conduz, mas a paz, ela deve ser o árbitro em nosso coração. Então, Colossenses 3,16 diz que a palavra falada por Cristo Messias habite em seus corações e mentes e viva em vocês ricamente, que vocês admoestem e ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a ciência, inteligência e sabedoria nas coisas espirituais, e que vocês cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, fazendo melodias a Deus com a sua graça em seus corações. Agora, eu não canto muito bem, eu apenas cantarolo, sou muito bom em cantarolar, fazer melodia no meu coração. E você sabe do que está falando realmente? Está falando sobre viver a sua vida diária, procurando manter as coisas dentro da sua alma, pura e simples. Em outras palavras, medite na palavra de Deus, pense na palavra. Agora pergunte a si mesmo, quanto tempo você realmente passa ao longo do dia repassando as escrituras mais e mais em sua mente? Sabe, ouvimos o tempo todo para meditar na palavra, mas ouvir algo não faz nenhuma diferença se não praticarmos. Uma das melhores maneiras de estar enraizado e fundamentado na verdade de uma escritura é você pegar uma ou duas delas e então, ao longo do seu dia, meditar e pensar a respeito do que isto significa. É como meditar na palavra é equivalente a mastigar a sua comida. Sabe, você pode ir à igreja, ouvir um sermão e você pode engolir isso, mas se você pegar um ou dois princípios do que você ouviu e você continuar a pensar sobre isso e meditar sobre isso, pensar nisso e meditar sobre isso, seria a diferença entre engolir o alimento inteiro e realmente mastigá-lo para tirar a nutrição dele. Algumas pessoas sofrem indigestão porque não mastigam seus alimentos. E alguns de nós talvez tenham indigestão da palavra porque nós temos muita palavra flutuando dentro da nossa cabeça, mas realmente não estamos tirando o benefício que deveríamos disso. Você sabe, com tanta palavra sendo pregada nos meios de comunicação hoje em dia, não há absolutamente nenhuma desculpa para a igreja ser tão imatura. Quero dizer, há muitos cristãos ótimos, muitas pessoas ótimas que representam bem a Deus e são muito honestas, mas há tantos e tantos cristãos estúpidos que apenas andam por aí com seus adesivos, suas joias cristãs e têm um comportamento que é absolutamente inacreditável. E parte disso é porque nos confundimos pensando, bem, se sublinhamos, nós sabemos tudo, sabe? Quer saber? Você pode colorir sua Bíblia durante todo o dia, isso não significa que você sabe alguma coisa. A única maneira da gente saber realmente alguma coisa é fazendo isso em nossa vida diária. Então, não passe o seu dia se preocupando. O que está acontecendo dentro de você? Pergunte a si mesmo, como está a minha vida interior? Não passe o seu dia se preocupando. Não passe o seu dia pensando em tudo que está errado com todos que você conhece. Ou voltando, não passe o seu dia pensando no que tem de errado com todos que você conhece.
Vamos, só porque o inimigo nos oferece um pensamento, não significa que nós devemos pegá-lo e meditar nele. Substitua o pensamento ruim por alguns dos princípios da palavra de Deus. Sabe, quer dizer, com o meu natural, e graças a Deus o velho está morto, só tenho que lembrá-lo de vez em quando, sabe? Eu tenderia a ser talvez um pouco desconfiada. Como, tal, apenas o que você realmente está querendo aqui? O que é? Bem, sim, bem. O que você quis dizer com isso? E sabe, muitas vezes, talvez algum tipo de pensamento ruim venha à minha mente sobre alguém. E sabe o que? Um pensamento ruim sendo colocado em sua mente não é pecado. É o que você faz com ele depois que o inimigo coloca lá. Você toma isso como seu e continua a meditar nisso? Sabia que você pode acabar em uma enorme, absoluta birra emocional consigo mesmo apenas por pensar coisas erradas? Quero dizer, qualquer um de nós pode se sentar e ficar extremamente chateado o quanto nós quisermos, sabe? Apenas pensando em todas as coisas que nós não gostamos e tudo que as pessoas fazem que nos irrita. Seus pensamentos pertencem a você e você pode escolher o que você quer pensar. Então, muitas vezes eu vou ter que dizer assim, não, o amor sempre acredita no melhor. O amor é paciente, o amor é gentil, o amor é humilde. O amor não é ciumento. O amor sempre acredita no melhor. Lembrar a si mesmo do que a palavra tem a nos dizer é o que ajuda a enraizá-la no interior de nós. Então, sendo assim, a primeira resposta não é pensar a pior coisa, mas a primeira resposta é começar a pensar a melhor coisa. Amém? Eu não canto muito bem, mas posso dizer, Deus nos deu a música para um grande propósito e isso nos ajuda e é útil até mesmo. Se você pode cantar, isso é ótimo, mas se você não pode, então pode cantarolar, pode criar uma melodia em seu coração para o Senhor e isso mantém todo o lixo fora de você. Então, o que está acontecendo dentro de você? Se não estiver certo, mude. Colossenses 3,17. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, não importa o que seja, façam em nome de Jesus. Bem, quantas coisas mudariam em nossa vida se nós disséssemos, bem, acho que vou assistir a esse filme em nome de Jesus. Esses são risos culpados ou risos concordando? Eu não sei. Mesmo às vezes a maneira... Deixa eu me intrometer por um minuto. Às vezes até mesmo a forma como as mulheres cristãs se vestem é como... De qualquer forma, eu não vou ficar muito tempo nisso, mas... Sabe, se você não pode... Se nós não podemos fazê-lo em nome de Jesus... Quando você vai almoçar com um amigo, se você não pode ter a conversa que você está tendo no nome de Jesus... Estas são coisas reais, são princípios transformadores. As pessoas dizem, eu quero saber o que há de errado com minha vida. Leia o livro. Não é complicado. Amém? Façam todas as coisas em nome do Senhor Jesus. E em dependência total dele. Não pense que porque você fez algo 100 vezes e ficou muito bom nisso, que agora você não precisa de Deus. Tudo que nós formos fazer, precisamos dizer, Senhor, eu faço isso em seu nome e eu faço dependendo de você, porque eu sei que sem você eu não sou nada. Agora, a parte que vocês esperavam. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos. Eu estava trocando mensagens com um amigo meu. Ele é o nosso advogado. Ele mora aqui em Tulsa, sabe? E estávamos trocando mensagens esta manhã. Ele disse, mal posso esperar para sair dessa reunião com uma esposa submissa. Então, David disse esta manhã, estou ansioso para ter uma esposa submissa, sabe? Eu disse, quer saber? Eu já estou no máximo do que você poderia conseguir, então...
Então, isso é tudo. Você não vai conseguir mais nada aqui. Eu já fui tão longe quanto eu poderia. Mas eu não quero ler apenas o verso 18. Eu quero ler do 18 ao 22 porque, sabe, realmente me irrita quando as pessoas ficam pegando certas escrituras e fazendo um grande estardalhaço sem ler tudo que está à volta delas, sabe? Então, pessoalmente, estou mais interessada no verso 19 do que no 18. E o 19 diz: maridos, amem suas mulheres. Eu disse ao Dave nesta manhã, sabe, eu adoro o apóstolo Paulo, mas ele escreve todas essas coisas sobre mulheres e ele não teve esposa. No entanto, Pedro teve uma, e ele disse o mesmo, por isso não podemos escapar disso. Então, maridos, amem suas mulheres. Vamos ler tudo isso. Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, subordinem-se e adaptem-se a eles. Cara, é difícil até de ler. Como é certo, adequado e apropriado a quem está no Senhor. Maridos, amem suas mulheres, sejam carinhosos e compreensivos. Eu amo isso. E não sejam duros, amargos ou ressentidos. Há outras escrituras que dizem que se um homem não tratar bem a sua esposa, suas orações não serão respondidas. Filhos, obedeçam seus pais em todas as coisas, pois isso agrada ao Senhor. Eu gosto dessa escritura também. Pais, não provoquem, irritem nem inquietem os seus filhos, não sejam duros com eles ou os perturbem, para que não fiquem desanimados, melancólicos, sentindo-se inferiores. Você não ama isso? Um pai que constantemente nunca está satisfeito com o que os seus filhos estão fazendo, você está construindo a inferioridade neles. Você os está deixando inseguros. Eles ficam frustrados. Não quebre o seu espírito. Servos, obedeçam em todas as coisas aos seus senhores terrenos. Empregados, obedeçam o seu chefe, não somente para agradar aos homens quando eles estão observando, mas em simplicidade de propósito, com todo o seu coração, por causa da sua reverência ao Senhor e como uma sincera expressão de sua devoção a Ele. Agora, não importa onde você trabalha, quando você for, você precisa ir tendo em mente que você está lá para servir a Deus. Portanto, assim, aplique todos os princípios que você acredita que agradariam a Deus, como a excelência. Não faça aquilo que é certo apenas quando o seu patrão estiver olhando, e quando ele vira as costas, você corre para o telefone para fazer ligações e para o computador para mandar os seus e-mails. Bendito seja, eles não me pagam bastante. Isso não tem nada a ver com isso. Não devemos fazer o que é errado porque a outra pessoa não está fazendo o que é certo. Então, em todas essas coisas, mulheres, obedeçam seus maridos. Maridos, tratem bem suas esposas. Filhos, obedeçam seus pais. Pais, tratem bem os seus filhos. Empregados, sejam bons trabalhadores. Tudo isso deve ser uma combinação. Você não pode simplesmente separar mulheres, sujeitem-se a seus maridos. E sabe, parte do problema que nós temos hoje em nossa sociedade é que as coisas estão tão invertidas em comparação com a maneira como elas deveriam ser. Sabe, eu acredito nos direitos das mulheres e na liberdade das mulheres. Eva foi tirada da costela de Adão, não da sola de seus pés. Assim, então, ela não foi feita para ser pisada por ele. Ela deveria andar ao lado dele e eles deveriam ser parceiros. Eu acredito nisso, mas para ser honesta, algumas mulheres, elas chegaram tão longe, chegaram a tal extremo, que isso já não é mais bíblico. E então, homens, abençoados sejam seus corações, não em todos os casos, mas em tantos e tantos casos, os homens querem ser o chefe, mas não são o chefe da casa. Eles não estão assumindo a responsabilidade que deveriam assumir e muitos homens não trabalham hoje, mas mesmo que trabalhassem, eles pensam que isso lhes dá o direito de voltar para casa e ficar na poltrona pelo resto do dia, deitados de perna para o ar, fazendo somente o que querem fazer.
Bem, as mulheres cuidam das crianças, pagam as contas, cuidam dos reparos, e essa não é a maneira como deve ser. Tem que ser uma combinação. Então, a questão óbvia aqui é esta. Já que não vou passar muito tempo nisso, vamos chegar à pergunta óbvia, certo? Se eu tiver um marido que não esteja me tratando bem, então, será que ainda assim eu devo me submeter a ele? Tudo bem, antes de tudo, não acho que possa haver uma resposta única geral. Não posso dizer sim, não posso dizer não, porque todas as situações devem ser analisadas como elas são. Minha mãe era o que parecia ser uma esposa realmente muito submissa, sabe? Enquanto meu pai andava com outras mulheres e voltava para casa bêbado com muita frequência, dava bofetada, batia nela e às vezes a espancava, ele abusava sexualmente de mim e ela sabia disso e não fez nada sobre isso. Eu quero te dizer, essa não é uma esposa submissa, isso é passividade, preguiça e estupidez. Então veja, Deus não te criou como uma mulher para ser julgada e tratada como se sua opinião não fizesse nenhuma diferença no mundo. Agora, essa é uma coisa completamente diferente de... Apenas digamos que talvez eu tenha um marido que não me trate bem e tem algumas coisas que eu vou ter que enfrentar e eu não acho que você deve deixar um homem te dizer que você não pode ir à igreja, não pode ter nada a ver com Deus, você sabe, você não pode se submeter a alguém que esteja tentando levá-lo ao pecado. Lembre-se, ele diz para se sujeitar como é apropriado ao Senhor. Então há coisas que simplesmente não são. Deus deve vir primeiro. Amém? Deus deve vir primeiro em nossas vidas. E então há algumas coisas que você deve enfrentar e dizer: ei, eu amo você, desculpe, mas não vou fazer isso. Não é isso que Deus quer que eu faça, eu não vou fazer isso. Mas, por outro lado, isso não significa que você deve resistir a tudo e começar uma guerra sobre coisas que você poderia simplesmente deixar ir e não fazem muita diferença, sabe? E então, apenas para ser clara, e pode ser surpreendente para alguns de vocês aqui, eu realmente sou uma esposa submissa. Agora, obviamente, eu sou enérgica, eu tenho a minha própria opinião, eu sou uma mulher forte e eu estou fazendo coisas e Dave sabe, não tenta administrar minha vida, me dizer o que fazer o tempo todo, mas há certas coisas como havia algo que eu estava me preparando para fazer e ele disse na semana passada, eu realmente não tenho paz sobre isso e eu deixei para lá, eu deixei ir. Então, você tem que aprender a diferença entre se deparar com alguma coisa que realmente não é a vontade de Deus para você e ser simplesmente beligerante sobre tudo, porque bendito seja, ninguém vai me dizer o que fazer. Então, aqui novamente, se referindo aos versos 18 até o 22, eu acho que muito disso está falando sobre a atmosfera em que Deus quer que nós vivamos. Ele quer que vivamos em paz. Ele começa em 3,15, deixa a paz ser o árbitro. 16, mantenha as coisas dentro de você pacíficas. Faça melodia no seu coração ao Senhor. Faça o que você faz em nome de Jesus. Não faça coisas que lutem contra a sua alma. Agora, em suas famílias, mulheres, sejam submissas aos seus maridos. Maridos, amem as suas esposas. Filhos, obedeçam aos seus pais. Pais, não maltratem os seus filhos. Não tratem seus filhos com raiva nem com injustiça. Quando você sair ao mundo para trabalhar, seja um bom funcionário. Seja submisso à pessoa que está pagando o seu salário. E por aí vai. Então é um pacote e nós não devemos apenas pegar o versículo 18 e fazer um grande estardalhaço de como as mulheres precisam se submeter a seus maridos. Eu vou ser honesta com você. Eu acho que às vezes nós nos apegamos muito nisso e o resto das coisas nós não prestamos atenção, sabe? E então, sendo assim, eu vou seguindo em frente e continuar com outra coisa. Então, o caso é o seguinte, se somos todos submissos uns aos outros... Veja, se voltarmos e olharmos para Colossenses 3,16, ele fala sobre que a palavra falada por Cristo Messias habite em seus corações e mentes e vive em vocês com toda a sua riqueza. Observe isso. Ensinem e admoestem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Você sabia, em um corpo saudável de crentes que estão vivendo em comunidade e estão tentando viver em unidade,
não é apenas uma pessoa que faz todo o ensino da palavra e está dizendo que vocês devem ensinar uns aos outros e aconselhar-se e admoestar uns aos outros. Sabe o que isso significa? Se você vê um irmão ou uma irmã que está indo em uma direção errada, ame-os o bastante para dizer-lhes: olha, você realmente não deveria estar se comportando dessa maneira. Sabe, você realmente não deveria estar tagarelando sobre essa pessoa. Você precisa soltar essa amargura que está em sua vida. Você sabe o quanto é difícil até mesmo sussurrar uma palavra de correção para alguém hoje em dia? Bendito seja, ninguém vai me dizer o que fazer. Ninguém vai me dizer o que fazer. E assim, isso é uma questão de atitude com a qual nós vivemos. Ele diz: façam isso como um culto ao Senhor. Certo, então deixe-me apenas dizer uma coisa: há muitas coisas que eu poderia fazer porque eu amo a Deus e que eu realmente não gostaria de fazer por qualquer outro motivo. Amém? Inclusive ficar com a boca fechada às vezes em casa. Eu não sei sobre você, mas eu prefiro ter a última palavra e sempre estar certa. Ninguém aqui é desse jeito? Que tal você, Michele? Você quer ter a última palavra, certo? Amém. Mas por causa do Senhor, porque eu amo e é o que Ele me pediu para fazer, eu às vezes até deixo que David pense que ele está certo, quando eu sei que ele está errado. Eu nem mesmo digo isso a ele, mas sei que ele está errado. Tudo bem, Colossenses 3:23. Seja qual for a sua tarefa, faça de todo o seu coração, de toda a sua alma, como algo feito para o Senhor e não para os homens. Escolhas difíceis são facilitadas quando fazemos as coisas para Deus. Colossenses 3:24-25. Sabendo com toda certeza, cara, eu amo esta escritura, sabendo com toda certeza que é do Senhor e não dos homens que você receberá a herança e a nossa real recompensa. Agora, quer saber, o dia do pagamento está chegando? As recompensas pelo comportamento correto estão a caminho. Mas, as recompensas por um comportamento errado também estão a caminho. Nós colhemos o que nós semeamos. Recompensas, vamos falar de recompensas por um minuto. Se você está disposto a fazer aquilo que é bom por causa do Senhor, algo que é difícil para você fazer no natural, Deus vai recompensar você abertamente, a Bíblia diz. Amém? Deus vai recompensar você abertamente. Eu amo recompensas. Hebreus 11:6. Deus é o recompensador daqueles que diligentemente buscam a Ele. Quantos de vocês gostam do dia do pagamento? É mais fácil fazer o trabalho quando está chegando o dia do pagamento, certo? Mateus capítulo 6. Quando você doa em segredo, Deus irá recompensá-lo abertamente. Quando você ora em segredo, Deus irá recompensar você abertamente. Vamos apenas tomar uma decisão, e tenho pensado nisso bastante este ano. Até falei com algumas pessoas sobre isso, sabe? Veja, nós podemos ficar tão chateados quando estamos fazendo as coisas pelo motivo errado. Se você está fazendo coisas porque espera que as pessoas apreciem você, você pode ficar muito desapontado. Mas se você fizer o que faz para o Senhor, se você fizer o que faz para o Senhor, sua recompensa então vai vir dele. Mesmo dentro da igreja, quantas pessoas às vezes trabalham muito duro, elas se tornam voluntárias por muito tempo e, sabe, talvez você trabalhe todos os domingos na salinha de crianças e ninguém realmente diz: ei, obrigada, nós apreciamos você. Daí você começa a pensar nisso, que eles não apreciam você e tiram vantagem de você. E agora, de repente, você está ficando de mau humor e perde a sua alegria. Bem, você precisa voltar e dizer: espera um minuto, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para ser apreciado? Ou eu estou fazendo isso como um culto ao Senhor? E aquilo que eu faço para Ele, se todos digam se eu fizer isso com uma boa atitude, então minha recompensa virá dele.
minha recompensa virá dele. No capítulo 4 de Colossenses, cerca da metade, Paulo enviando saudações aos colossenses e apresentando a eles as pessoas as quais ele estava enviando. Eu acho divertido todo esse tempo que eles passam fazendo saudações, mas nós, o melhor que conseguimos é gruir uns para com os outros quando nos vemos, dizendo, ei, e aí, cara? E então? Ou então nem conversamos, apenas mandamos algum texto. E então, tem algumas linguagens de mensagem hoje em dia que me irritam demais, sabe? É tipo, você faz uma pergunta e recebe uma letra. Não tente falar comigo uma palavra com apenas uma letra. Amém? Ei, a tecnologia moderna é muito útil, mas isso está roubando os relacionamentos das pessoas. E nós precisamos tirar tempo para conversar uns com os outros, cara a cara. E então, eu acho que se não tirarmos nada mais desta metade do livro de Colossenses, em que tudo o que ele faz é enviar saudações e apresentar pessoas, nós podemos pelo menos dizer, cara, eles investiam muito mais tempo nos relacionamentos do que nós. E talvez devêssemos, e estamos realmente mal nisto nos Estados Unidos. Quando nós começamos a criar escritórios em outros países, o nosso filho Dave, que dirige a nossa missão mundial, ele é muito, prático. Vamos lá, vamos fazer isso, e nós vamos fazer o que nós viemos fazer. E ele estava ofendendo as pessoas porque você fica impressionado com quantos outros países, com quanto eles são melhores em seus relacionamentos do que nós aqui na América. Tudo que nós temos em nossa mente é fazer o trabalho, fazer bem rápido, passar para a próxima coisa. Mas então, vamos passar um pouco mais de tempo com as pessoas. Vamos lá. Vamos passar um pouco mais de tempo apenas ouvindo as crianças, sabe? Passe um pouco mais de tempo com sua mãe idosa, que ele diz a mesma coisa toda vez que você a vê. Vamos apenas passar um pouco mais de tempo com eles. Basta deixá-los falar. Eles se sentem solitários. Eu estava em um consultório médico uma vez. Um homem velho estava lá e ele tinha quebrado a perna. E ele só queria falar comigo. E eu estava com a minha Bíblia, eu queria ser espiritual. Vamos, tem uma lição aqui. E eu orando para que o homem me deixasse em paz para eu poder ler minha Bíblia. Ele era um velhinho tão gentil, não tinha ninguém com quem conversar, só queria me contar sobre a sua perna. E então, mas ele estava meio que fazendo isso na versão longa. E eu sou mais comum, entendi, tudo bem, você quebrou a perna, você está aqui para tirar o gesso, tá? Eu tenho alguns parentes aqui, não tenho? Ok. E então, isso foi o que Deus disse para mim. Se ele fosse o Billy Graham, você o ouviria, não é? Eu pensei, sim. Eu diria, me fale mais. E aqui está o que Deus mostrou-me. Você não está interessada nesse cara porque ele não pode fazer nada por você. Pessoal, não vamos falar de amor somente na igreja. Bem, eu amo você com o amor do Senhor. Ou seja lá o que for, sabe? Vamos levar um pouco de amor para alguns de nossos relacionamentos e, aprenda a investir um pouco mais de tempo nas pessoas e não tenha tanta pressa o tempo todo para chegar à próxima coisa que precisa fazer. Então, tudo bem. Mas em Colossenses, o capítulo 4 de Colossenses, embora metade dele seja dedicado a essas saudações, temos 4 lições principais que podemos tirar de Colossenses capítulo 4. E a primeira é encontrada em Colossenses 4:2. Sejam firmes e incansáveis e constantes em sua vida de oração,
Sejam alertas e atentos em sua oração e sejam agradecidos. Então, deixe-me dizer algumas coisas sobre a oração. Em primeiro lugar, a oração não é uma obrigação. É um grande privilégio que nós temos. Cada falha que temos é porque falhamos na oração. Nós precisamos orar muito mais do que oramos, mas se nós tivermos uma atitude errada sobre a oração, se nós espiritualizarmos demais a oração e a transformarmos em algo que ela não é, então nós não vamos mais querer fazê-la. Veja, você não precisa tornar-se uma pessoa espiritual hiperreligiosa para orar. Você não precisa estar em um determinado lugar com uma certa postura em um determinado momento. Eu gosto de ensinar as pessoas a fazer o que eu faço, que é orar ao longo do dia. Deixe a oração tornar-se como uma respiração. Tenha uma conversa com Deus sobre tudo e qualquer coisa. Não há nada, agora ouça-me, não há nada que você não possa falar com Deus a respeito. E a oração, ela abre a porta e convida o poder de Deus para entrar em sua vida e mudar coisas que você não poderia mudar, abrir portas que você não poderia abrir, fechar portas que poderiam ser perigosas para você. A oração é o que muda os nossos filhos, a oração é o que nos muda, a oração é o que faz com que nossos casamentos funcionem, a oração é o que nos dá o favor que nós precisamos para viver no mundo. Nós precisamos orar mais. E eu, na verdade, estou me preparando para entrar no meu estúdio e fazer um pequeno ensinamento de 30 minutos. Especificamente, eu acho que há tantas pessoas que elas pensam que Deus não ouve as suas orações. Ou há tantas coisas com que elas tentam lidar por conta própria porque elas acham que são coisas em que Deus não está interessado. Ele está interessado em cada coisa que concerne a você. Não importa o quão minúsculo ou aparentemente insignificante possa ser, se diz respeito a você, Deus está interessado nisso. E se está magoando você, Ele quer confortar você. E se é difícil para você, Ele quer ajudar você com isso. Mas há uma regra para ter a ajuda de Deus. Você não tem porque você não pede. Peça e continue pedindo. E você vai receber. Bata e continue batendo. E a porta será aberta. Busque e continue buscando. E você vai encontrar. Efésios 3:20 diz: agora aquele que é capaz de fazer infinitamente mais, abundantemente acima e além de tudo que, agora ouça, do que esperamos, pedimos ou pensamos. Eu quero encorajá-lo por um momento a fazer orações mais ousadas. Peça a Deus por coisas que paralisam a sua mente, em que até mesmo, enquanto você ora por elas, você pensa, isso aqui não tem jeito. Mas apenas pela fé, vá em frente e faça grandes orações. E não se preocupe se você acha que merece ou não. Nenhum de nós merece nada do que Deus faz por nós. E especialmente tenha coragem quando você talvez tivesse sido um patife. Teve um dia não tão santo. Talvez se sinta mal consigo mesmo. Realmente deixa o diabo louco seguir em frente nesses dias e pedir a Deus para ajudar você. Isso realmente deixa o inimigo zangado. Sabia que a oração é nossa linha de defesa número 1 contra Satanás? Em Colossenses 4:2, onde acabamos de ler, diz assim: sejam alertas e atentos em suas orações. Eu amo 1 Pedro 5:8, e diz que sejam bem equilibrados, pois o seu inimigo o diabo vagueia como leão, que ruge com fome feroz, buscando alguém a quem ele possa devorar. O próximo verso na Amplificada ela diz assim: resista ao diabo desde o início. Eu amo isso. Quando estamos um pouco mais alertas sobre o que está acontecendo, no momento em que o inimigo começa a tentar encher sua cabeça de lixo, este é o momento de resistir. No instante
em que uma ofensa entra em seu coração e você se sente querendo construir um muro entre você e esta outra pessoa, esse é o momento de dizer: Deus, ajuda-me a liberar isso, a superar isso. Eu me recuso a passar esse dia com raiva e amargurado. Não espere até que atitudes ruins e pensamentos ruins tenham a oportunidade de se enraizar em sua alma, porque uma vez que algo está profundamente enraizado em nós, é preciso muito mais para se livrar disso do que se você estiver alerta e reconhecer o que o inimigo está fazendo e lidar com isso imediatamente. Quantos de vocês gostariam de ser um pouco mais agressivos contra o inimigo? Bem, eu só queria que o diabo me deixasse em paz. Bem, isso não vai acontecer. Aprenda a orar um pouco mais especificamente, em vez de todas essas generalidades. Ajuda-me, Senhor, é uma ótima oração. Mas se um dos meus filhos entrasse em casa e dissesse: mãe, ajuda-me. Bem, a primeira coisa que eu vou perguntar é: bem, em que você precisa de ajuda? Abençoa-me, Senhor. Bem, isso também é bom. Mas o que é exatamente que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça por você? Em Filipenses 4:6, na Bíblia Amplificada, diz: não se preocupem ou andem ansiosos a respeito de coisa alguma, mas em todas as circunstâncias e em todas as coisas, por meio da oração e súplica. E aqui está o que a Amplificada diz, que uma súplica é um pedido definido. Um pedido definido. Então, não sejamos tão vagos sobre o que nós queremos que Deus faça. Seja um pouco mais específico do que apenas: ajuda-me, Senhor, ou abençoa-me, Senhor. A oração é tão poderosa. Agora, não tem sentido dizer às pessoas para orar se eu não lhe contar algo que você precisa prestar atenção. Então, Marcos 11:24, por esta razão eu digo a vocês: tudo o que pedirem em oração, creiam, confiem, acreditem que já o receberam e vocês vão recebê-lo. Você não recebe no momento em que pede, você recebe no Espírito, mas você recebe em suas circunstâncias um pouco mais tarde. Deus ouve você, Ele envia uma resposta e você vai receber. Mas, se tiver alguma coisa contra qualquer pessoa, se tiverem alguma coisa contra qualquer pessoa, veja isso, perdoem-no, deixem de lado, deixem ir. O que você está carregando por aí que você precisa deixar? Vá em frente, deixe aqui hoje. Bem, vamos colocar tudo em uma pilha e queimar aqui. Deixe tudo aqui. Não guarde isso em algum lugar e leve para casa e tire de lá novamente. Então comece tudo de novo. A Bíblia diz que se nós quisermos que Deus ouça as nossas orações, nós devemos então perdoar as outras pessoas. Não há como dizer do quanto muitas vezes desistimos do poder de Deus e do benefício das coisas que Deus adoraria fazer por nós, porque nós temos essas pequenas ofensas em nosso coração em relação a outras pessoas que nós recusamos a abandonar. Você ficaria espantado com o número de pessoas que estão entrando aqui hoje com raiva? E quantas assistindo a TV? Talvez você esteja sentado ao lado de alguém de quem você está com raiva? Escute, eu sei como é. Dave e eu costumávamos brigar no caminho para a igreja e depois ficávamos espirituais até que o culto acabasse e depois brigávamos na volta. Vamos, você sabe do que estou falando. Logo que você chega na porta da igreja, bem louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus. Ó, Dave e Joyce, como vocês estão? Glória a Deus, estamos ótimos. Louvado seja Deus. E brigávamos na volta para casa. Posso me lembrar de estar em pé na primeira fila, com as minhas mãos erguidas, proclamando palavras de louvor e na cabeça, pensando assim: se ele acha que eu vou fazer qualquer coisa para ele comer, ele pode tirar o cavalinho da chuva, porque eu não vou fazer nada para ele de jeito nenhum. Uma das orações que eu amo fazer, e oro isso regularmente por mim mesma, por nossos parceiros e pela nossa família, em Efésios 3,16, que Deus lhe conceda do rico tesouro da sua glória o seu fortalecimento
com toda a força e poder no seu homem interior, por meio do Espírito Santo, que permanece no mais íntimo do seu ser e personalidade. É melhor você se alegrar por eu orar para ter uma personalidade cheia do Espírito. Amém? Então, ore, 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 e quando terminar, ore mais. Mas não espiritualize demais e faça alguma coisa que vai ser trabalhoso para você e que você não vai querer fazer. Apenas fale com Deus sobre todas as coisas. Amém? Tudo bem. Colossenses 4:5. Comportem-se com sabedoria, vivendo prudentemente com discrição nas suas relações com os do mundo exterior, os não cristãos, tirando o máximo do seu tempo, aproveitando e comprando todas as oportunidades, certo? Agora, nós vamos apenas conversar por um minuto. Deus tem seu povo em todos os lugares, você sabia disso? Nós não estamos apenas na igreja, estamos no supermercado, estamos no shopping center, estamos nas escolas e em todas as empresas tem crentes trabalhando. Toda escola tem crente estudando, todo bairro tem crentes morando nele. O problema é que eles se esquecem de ligar a luz para que ninguém possa encontrá-los, porque eles se misturam e se comportam como todos os outros. Então, 2 Coríntios 5, verso 20. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo. Todos podem dizer, eu trabalho para Deus? De novo, eu trabalho para Deus. Agora diga isso, eu represento Jesus em todos os lugares em que eu vou. Portanto, nós somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo seu apelo ao mundo por intermédio de nós. Nós somos representantes pessoais de Jesus Cristo. E pedimos a vocês, por amor a Cristo, que se apoderem do favor divino que agora é oferecido a vocês e reconciliem-se com Deus. Eu gostaria de perguntar, você sabia que você pode ser o único Jesus que seu vizinho vai ver? Portanto, não é de se admirar que ele diga, em Colossenses 4:5, comportem-se com sabedoria, com prudência e com discrição em seus relacionamentos com as pessoas no mundo lá fora. As pessoas sabem onde você está. Você sabe, você pode ser firme em suas convicções sem que pareça ser super religioso e alguém que as pessoas nem querem ter por perto porque você age como se você fosse melhor do que elas o tempo todo. Sugestões sobre como se comportar. Todo mundo que você tem por perto, especialmente os incrédulos, todo mundo, mas especialmente os incrédulos, faça com que eles se sintam bem consigo mesmos. Diga algo a eles que vai fazer com que eles se sintam melhor. Quando nós estamos com pessoas e saímos da presença delas, muitas vezes elas nem se lembram do que dissemos, mas uma pessoa sempre se lembrará de como você a fez se sentir. Amém? Seja amigável. Sorria. É incrível a diferença que um sorriso pode fazer. Seja pacífico. Cara, o mundo está tão preocupado. Eles querem paz e não sabem como encontrá-la. Mas, cara, se você pudesse simplesmente sair no mundo, ou em sua empresa, ou em sua escola, ou em seu bairro, e ser sempre apenas pacífico, quer saber, não vai demorar, e as pessoas vão perguntar a você, o que você tem que é tão diferente das outras pessoas? Às vezes tentamos enfiar o evangelho goela abaixo do povo, sabe? E o que precisamos fazer é mostrar um pouco mais e deixar que nos perguntem. Seja estável. Seja sempre a mesma pessoa estável toda vez que alguém vê você. Não viva para cima e para baixo com as circunstâncias do mundo o tempo inteiro. Não seja como todos os outros. Saia lá fora e seja estável. Deixe-me perguntar-lhe algo. Quantas versões de você os seus amigos estão vendo?
Eles têm uma versão na igreja no domingo, então você é outra versão na segunda-feira. Vamos lá. Mostre empatia, mostre compaixão, importe-se com as pessoas, seja generoso de natureza. Tirar tempo para ser bom para as pessoas e valorizá-las é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. Tudo bem. Terceiro princípio em Colossenses 4. Eu sei que você não precisa desse, mas vamos falar sobre ele. O seu falar. Palavras. O seu falar seja sempre gracioso, agradável e cativante, como se fosse temperado com sal, para que você nunca os perca, para que saiba como responder a cada um que coloca uma pergunta diante de você. Sabe, o quarto princípio aqui é sobre a maturidade espiritual. Eu quero amarrar esses dois por apenas um minuto. Como as pessoas podem dizer o quão espiritualmente maduros nós realmente somos e quão importante é a maturidade espiritual? Paulo disse que ele trabalhou até a exaustão para que ele pudesse apresentar cada homem a Deus plenamente maduro. Eu amo isso. Sabe, esse é o nosso trabalho como líderes da Igreja do Senhor. Não é apenas fazer você se sentir bem consigo mesmo, mas parte disso, às vezes, é dizer, agora quer saber? Você precisa se livrar dessa atitude. Nosso trabalho é apresentá-lo ao Senhor maduro, crescido, sendo um grande exemplo para o mundo. Não apenas mostrando 25 maneiras de você ter tudo que você quiser o tempo inteiro, sabe? Vamos, não comece a bocejar para mim. Vocês estão me fazendo trabalhar duro nesta manhã. Você está entendendo? Amém? Apresente cada homem plenamente maduro. Você ouviu mensagens sobre a boca? Não vai ser novidade se eu chegar aqui e lhe contar o que a Bíblia diz sobre a boca? Mas eu vou fazer isso. Provérbios 18, 21. O poder da vida e da morte está na língua, e os que se entregam a ela devem comer o seu fruto, seja para a vida ou para a morte. Nossas palavras não só afetam outras pessoas, mas nós as comemos. E quanto mais falamos sobre coisas felizes, mais felizes nós somos. Você sabe que o que nós falamos diz às pessoas mais sobre nós do que qualquer outra coisa. Se você quiser localizar o nível de maturidade espiritual de alguém, apenas escute sobre. Saia com alguém por um dia e ouça essa pessoa. Você vai ter localizado muito bem o quanto ela fofoca, quantos segredos de outras pessoas ela conta, o quanto ela é positiva, o quanto ela é negativa, o quanto ela fala sobre os problemas no mundo em comparação com o quanto ela fala sobre a bondade de Deus. Ei, escute, eu sei que temos problemas no mundo, mas não precisamos ficar falando sobre isso em todas as conversas e não fazer nada, mas apenas falar. Deus ainda é Deus. Amém? Então o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3, de 1 a 3, ele está falando com as pessoas sobre a falta de maturidade espiritual. Começando no versículo 1, 1 Coríntios 3, 1. No entanto, irmãos, eu não pude falar a vocês como a homens espirituais, mas eu tive que falar a vocês como a não espirituais, homens carnais, em quem a natureza carnal predomina, como a meras crianças na sua nova vida em Cristo, incapazes de falar ainda. Agora, do que ele está falando, claro que eles podiam falar, mas ele está dizendo: eu soube que vocês não eram espirituais porque eu ouvi a maneira como vocês falam. Sabia que até mesmo quando você diz coisas negativas sobre você com sua própria boca, isso é um sintoma de maturidade espiritual? Não diga eu sou estúpido, diga eu tenho a mente de Cristo. Não diga eu sou feio, mas diga eu sou criado à imagem de Deus e Ele não fez nenhum lixo. Vamos lá. Não diga nada de bom vai acontecer comigo, mas diga algo bom vai acontecer a qualquer momento em minha vida. Jesus disse: as minhas palavras são espírito e são vida.
E sabe de uma coisa? Nós temos o mesmo poder e vida nas nossas palavras. Precisamos apenas nos lembrar de dizer aquilo que vai beneficiar outras pessoas.